Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois daquele episódio que escutamos no sábado, daqueles 3 hóspedes que chegam na casa de Abraão, o texto continua dizendo assim: os homens levantaram-se e partiram em direção a Sodoma. E Deus então tinha uma intenção, aquela de destruir Sodoma e Gomorra. E Deus vai pensar consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Eu vou constituí-lo como pai de uma grande nação. Eu preciso dizer para ele. Então é belo esta amizade de Deus com Abraão. O texto de hoje vai nos mostrar assim, esta consciência de Abraão de que é pequeno, ele não pode, sem um temor de Deus, sem um respeito, se aproximar do Senhor, mas também essa amizade, essa aproximação, esta coragem de falar com Deus como a um amigo. Aprendamos isso. A oração é uma escuta da palavra de Deus. Então, escutar a palavra de Deus é determinante para discernirmos, mas também não é só leitura, não é somente ler as orações que fizeram os outros, mas é também ter intimidade com o Senhor. E é essa intimidade bela que nós vemos nesta oração. Ora, Deus vai dizer assim: o clamor contra Sodoma e Gomorra chegou até mim, e vai decidir, vou descer para verificar. Existem 2 momentos que Deus toma essa decisão. Em Babel, quando estou construindo a torre, vou descer para verificar, e aqui, vou descer para verificar o que está acontecendo com Sodoma e Gomorra. Abraão, então, fica na presença de Deus e começa um belo diálogo. Esse diálogo, se nós podemos entendê-lo a partir da mentalidade do oriental. O oriental, o comerciante oriental, mais do que o prazer da venda, como os ocidentais querem o quê? Vender o mais rápido possível. O oriental não, ele quer ali a arte da barganha, de ficar negociando até chegar a uma conclusão. Então, por trás desse texto, tem essa mentalidade cultural. Então, o que é mais bonito no texto é esse modo de que Abraão vai dialogando com Deus. E Abraão vai dizer assim: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual a ímpio. Longe de ti, ó juiz de toda a terra, não faria justiça? Veja o modo cuidadoso com que Abraão vai se aproximando de Deus. E Deus vai dizer assim: não, se encontrar 50 justos, eu não vou fazer nada. E vai diminuir. Aí Abraão vai tomar a palavra, vai diminuir, que seja 45, 40, 30, 20, 10 e termina aí. Antes de dizer isso, ele vai dizer: Senhor, a última vez eu vou perguntar, por quantos justos basta para que Deus não destrua a cidade? No profeta Jeremias, o profeta vai interceder a Deus e vai dizer assim: por um justo o Senhor não vai destruir Jerusalém. De 10 se reduziu a 1. Mas em Isaías, o profeta vai dizer assim: não só uma cidade, mas Deus pouparia por um justo toda a humanidade. E nós sabemos quem é esse justo. Esse justo é Jesus. Na sua doação da vida por nós na cruz, ele nos salva a todos. Então, o Antigo Testamento para nós cristãos é sempre figura daquilo que vai acontecer com Jesus. E nós temos aqui este Abraão que intercede por nós. É a imagem do Cristo que se aproxima do Pai, que pede pela nossa humanidade. Mas também é a imagem naquele diálogo que ele chega até 10 justos e que nós depois, percorrendo o Antigo Testamento, vamos ver como esse número de justos diminui e os que são salvos aumenta.
Então é o anúncio do nosso Salvador, Jesus, o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. No Evangelho de hoje, nós, depois da narração de 3 milagres, nós temos um diálogo de Jesus que é de formação dos discípulos. Então, depois se recomeça a narração dos milagres e vai ter algumas outras interrupções. Então, Mateus faz isso, de narrar milagres, depois disso dar uma lição, depois continua a narração. Então, Jesus vê uma grande multidão e determina de passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei, um homem que tem uma formação, um escriba, um homem que conhece o Antigo Testamento, ele vai dizer: mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Veja que expressão ousada, que determinação, que vontade de seguir. E a resposta de Jesus é curioso. Quando as pessoas assim vêm com esse alvoroço para falar com Jesus, Jesus quer mesmo provar se essa pessoa quer fazer um caminho de discipulado verdadeiro ou somente quer vantagens com o reino de Deus. Como é triste, meus caros, episódios que acontecem na nossa igreja. Todos nós conhecemos alguma coisa assim. Então é triste ver quando as pessoas usam a fé somente para ter vantagem, somente para ludibriar as pessoas. Quantas vezes nós temos pessoas que estão ganhando dinheiro usando a palavra de Deus, usando Deus, prometendo coisas que são até pagãs, que são a negação da fé. E é triste ver até pessoas de igreja que vão seguindo, que vão dando seus bens, que vão sendo ludibriadas em busca da promessa daquilo que está no nosso coração. Nós hoje buscamos muito aquilo que não é humano, aquilo de resolver os nossos problemas todos e logo. Então, quando alguém nos promete isso, nós caímos sempre. Depois nós vamos dando nossas coisas, perdendo nosso tempo, nos distanciando de um caminho de fé, não conseguimos aquilo que nos foi prometido por charlatões, às vezes formados pela própria igreja, que depois não tem coragem de perseverar em um caminho de fé e que tiram a mão do arado e olham para trás, que abandonam o Senhor, e caímos na mão depois de outro charlatão que vai nos prometer a mesma coisa. A gente esquece, porque está tão no nosso coração a vontade de ter tudo e logo, que quando alguém nos promete, isso nos chama a atenção imediatamente. Então Jesus vai dizer assim, para esse que quer seguir o Senhor logo, Jesus vai dizer: olha, você não vai ganhar nada dessa terra com isso não, porque as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer ser meu discípulo? Seja pobre. E a pobreza não é uma propriedade da vida religiosa, não é uma propriedade dos santos, mas é uma exigência para todo aquele que se faz discípulo. Que como mestre não tem onde reclinar a cabeça, não pretendamos que a palavra de Deus, que a fé, seja para resolver os nossos problemas econômicos e os outros problemas deste mundo. É uma união com o Senhor que me faz viver todos os percalços desta vida, na certeza de que o reino não é deste mundo, mas o reino começa aqui e se conclui na vida eterna. Então, depois, um outro vai dizer: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meus pais. Jesus vai dizer: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Na verdade, Jesus aqui não está fazendo a exigência de não cumprir o dever sagrado de sepultar os seus mortos, mas de que nada, nem sequer o amor mais nobre pelos nossos pais, nem sequer o dever sacro de sepultá-los deve ser maior na nossa vida do que o amor para com o nosso Deus. Irmãos caríssimos, o Evangelho não é uma história, mas sim o caminho de fé que nos é proposto. Escutemos com todo o coração para que nós possamos ir sempre mais purificando a nossa vida. Sem esta relação com o Senhor, nós não resistimos às tentações e às propostas do mundo.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.